Se você está no deserto e nada muda, Deus está te alinhando em silêncio. Se a sua vida parou e nem as suas orações estão trazendo resposta, não é falta de Deus, é desalinhamento. Tem gente aqui que está lutando em silêncio, com ansiedade, com a mente sobrecarregada, tentando entender por que tudo ficou tão confuso, por que a paz sumiu, por que até aquilo que parecia certo perdeu o sentido. Você continua buscando Deus, continua falando com Jesus, continua esperando que o Espírito Santo mostre um caminho, mas a única coisa que cresce é a sensação de estar sendo esquecido. Só que existe um motivo espiritual para esse tempo de silêncio, e ele não tem a ver com atraso nem com abandono. Existe um movimento invisível acontecendo agora que está reorganizando sua vida por dentro antes que qualquer porta se abra por fora. E quando você entender o que Deus faz no deserto, você vai perceber que nada está parado. O silêncio de Deus não é ausência, é transformação interna. O que mais dói nesse processo não é a demora das respostas, é a sensação de que Deus parou de falar. Você continua buscando, continua tentando sentir a presença, continua esperando uma direção clara, mas tudo parece vazio. Só que o silêncio de Deus nunca foi sinal de distância, sempre foi sinal de profundidade, porque existem coisas que Ele não trata com palavras, trata com processos. Enquanto você espera uma confirmação externa, Ele está trabalhando em áreas que nenhuma mensagem resolveria. Existe uma transformação acontecendo na raiz dos seus pensamentos. Aquela necessidade de entender tudo está sendo confrontada. A urgência por respostas imediatas está sendo quebrada. O controle que você achava que precisava ter sobre o futuro está sendo removido com precisão. Isso gera ansiedade, porque a mente perde o chão quando não consegue prever o próximo passo. Só que é exatamente aí que nasce uma fé madura. Uma fé que não depende de sinais o tempo todo. Uma fé que permanece mesmo quando o céu está em silêncio. Deus está tratando a forma como você se vê. Durante muito tempo, sua identidade foi construída em cima do que você fazia, do que você conquistava e do reconhecimento que recebia. Agora que muitas dessas coisas foram suspensas, você se pergunta quem você é sem essas referências. Esse é o ponto mais sensível do deserto, porque parece perda, mas na verdade é libertação. Deus está removendo tudo aquilo que você usava para se definir, para que sua identidade esteja firmada apenas no que Ele diz sobre você. Esse silêncio também está curando feridas que você não percebia mais, rejeições antigas, frustrações que foram acumuladas, expectativas que não se cumpriram. Enquanto a vida estava acelerada, não havia tempo para olhar para dentro. Agora, existe um espaço que te obriga a confrontar sentimentos que estavam escondidos. Isso não é retrocesso, é restauração. Porque a promessa não pode ser construída sobre uma estrutura emocional ferida. Deus não entrega algo novo para alguém que ainda está reagindo a dores antigas. Existe um nível de intimidade que só nasce quando todas as outras vozes se calam, quando as distrações diminuem, quando os apoios humanos se reduzem e quando você percebe que a única presença constante é a de Deus. No começo, isso assusta, porque parece solidão. Depois você entende que é acesso. O silêncio que parecia vazio se transforma em um lugar onde sua sensibilidade espiritual começa a crescer. Você passa a perceber direções que antes não percebia, começa a ter clareza em coisas simples e sente uma paz que não depende das circunstâncias. Esse é o ponto em que a ansiedade começa a perder força. Não porque tudo se resolveu por fora, mas porque algo se alinhou por dentro. Você já não precisa de tantas confirmações, já não se desespera com a demora e já não mede sua vida pela velocidade das coisas. Existe uma estabilidade nova sendo formada. Isso é Deus criando em você a capacidade de sustentar aquilo que você tanto pediu.
O silêncio não é a ausência de resposta, é a resposta sendo construída em outra dimensão. Cada dia que parece igual está, na verdade, fortalecendo sua estrutura espiritual. Cada momento em que você escolhe permanecer, mesmo sem entender, está consolidando uma maturidade que nenhuma conquista rápida produziria. E quando Deus voltar a falar de forma clara, você vai perceber que não era você que estava distante da promessa. Era a promessa que estava esperando você se tornar a pessoa certa para viver ela sem se perder no caminho. Os sinais de que você está sendo alinhado e não perdido. Existe uma diferença entre estar parado e estar sendo preparado, mas enquanto você está no processo, essa diferença não é óbvia. A mente interpreta como atraso, o coração sente como abandono e a comparação com a vida de outras pessoas cria a sensação de que algo deu errado com você. Só que o alinhamento deixa rastros. Ele produz mudanças internas que não acontecem quando alguém está apenas perdido. E se você observar com atenção, vai perceber que muita coisa dentro de você já não é como antes. Coisas que antes te empolgavam hoje não conseguem mais prender sua atenção. Não é desânimo, é deslocamento espiritual. Deus está tirando o seu prazer de ambientes que não combinam com o próximo nível que Ele está preparando. Conversas que antes pareciam normais, agora te cansam. Lugares que eram confortáveis começam a gerar um incômodo que você não sabe explicar. Isso não é confusão emocional, é direção. É o Espírito Santo te desconectando de ciclos que não podem continuar. Existe também uma solidão diferente. Não é apenas a ausência de pessoas, é a sensação de que poucos conseguem entender o que está acontecendo com você. Você até tenta explicar, mas as palavras não traduzem o que você está vivendo. Isso acontece porque o alinhamento é pessoal. Deus não faz esse tipo de ajuste em público, Ele faz em secreto. E tudo que é tratado no secreto sustenta o que será revelado depois. Outro sinal é o confronto com você mesmo. Padrões que você repetia sem perceber começam a ficar visíveis. Reações que antes pareciam justificáveis, agora te incomodam. Você percebe atitudes, pensamentos e hábitos que já não combinam com quem você sente que está se tornando. Isso não é acusação, é crescimento. É Deus trazendo consciência para que você não carregue para o futuro aquilo que pertence ao passado. Ao mesmo tempo em que algumas coisas são removidas, outras estão sendo fortalecidas. Sua sensibilidade espiritual aumenta. Você começa a valorizar momentos de silêncio, sente necessidade de se afastar de distrações e percebe uma fome por presença de Deus que não existia antes. A oração deixa de ser apenas um pedido e passa a ser um lugar de descanso. A palavra começa a falar com você de forma mais direta. Isso é alinhamento. É Deus criando raízes profundas para que quando o vento soprar, você não caia. Existe também uma mudança na forma como você lida com o tempo. A pressa começa a perder espaço. Aquela urgência de resolver tudo imediatamente vai sendo substituída por uma confiança que você ainda não sabe explicar. Por fora nada mudou, mas por dentro você já não reage como antes. Isso é maturidade espiritual sendo construída. Porque o maior sinal de que Deus está te alinhando não é o que está acontecendo ao seu redor, é quem você está se tornando enquanto nada acontece. E mesmo nos dias em que a dúvida aparece, existe algo dentro de você que não te deixa desistir. Você pensa em voltar para o que era antes, mas sente que não pertence mais àquele lugar. Portas que antes você forçaria hoje, você já não consegue abrir. Caminhos que seriam opções fáceis agora parecem bloqueados. Isso não é falta de oportunidade, é proteção. Deus está impedindo que você volte para ambientes que cancelariam o que Ele está formando.
O alinhamento sempre produz desconforto antes de produzir clareza, porque ele te tira do automático e te coloca em um processo consciente de transformação. E quanto mais você resiste, mais difícil parece. Mas quando você começa a discernir que esses sinais não são de perda, mas de preparação, algo muda dentro de você. A ansiedade começa a diminuir, a comparação perde força e a esperança volta a respirar. Você não está sendo esquecido, você está sendo reposicionado. Cada desconexão tem um propósito, cada confronto interno tem uma direção. Cada mudança de interesse revela uma nova identidade sendo formada. E quando tudo isso se completar, você vai perceber que enquanto achava que estava perdendo tempo, Deus estava te livrando de perder o destino. O que Deus está removendo sem você perceber. Enquanto você pede para que coisas novas comecem, Deus está encerrando ciclos que você não teria coragem de deixar. Esse é um dos movimentos mais silenciosos e mais decisivos do deserto, porque nem sempre você percebe o que está sendo retirado da sua vida. Você sente apenas o vazio, o afastamento de algumas pessoas, a quebra de expectativas, a mudança de planos que pareciam tão certos. Só que por trás disso existe uma proteção ativa. Deus não está apenas preparando o que vai chegar, Ele está impedindo o que poderia te destruir quando a promessa se manifestar. Muitas conexões que pareciam importantes estavam baseadas em versões antigas suas. Pessoas que combinavam com sua fase passada não conseguem caminhar com a sua nova identidade. E quando esses afastamentos acontecem, a primeira sensação é de rejeição. Você tenta entender o que fez de errado, revisa conversas, questiona suas atitudes. Mas o que está acontecendo não é perda de valor, é mudança de direção. Deus está filtrando quem pode acessar o próximo nível da sua vida. Nem todo mundo que esteve com você até aqui foi chamado para continuar. Há também pensamentos que estão sendo desconstruídos. Mentalidades de escassez, necessidade de aprovação, medo constante de errar, comparação com a jornada de outras pessoas. Tudo isso vai perdendo força, mesmo que às vezes volte como tentativa de manter você preso ao padrão antigo. O deserto é o lugar onde essas estruturas são expostas e tratadas, porque uma promessa sustentada por uma mente insegura se transforma em peso. Deus não está apenas interessado em te abençoar, Ele está comprometido em te dar estabilidade para viver essa bênção sem voltar para o lugar de onde você saiu. Alguns atrasos que você não entendeu foram livramentos. Caminhos que não abriram pareciam frustração, mas eram interrupções necessárias. Se certas portas tivessem se aberto no tempo que você queria, você teria entrado nelas com a mentalidade errada, com as companhias erradas e com as motivações erradas. O silêncio que você interpretou como ausência era, na verdade, Deus trabalhando nos bastidores, reorganizando circunstâncias que você não tinha capacidade de ver. Existe também uma purificação nas suas motivações. Aquilo que antes era movido por necessidade de reconhecimento começa a perder sentido. O desejo de provar algo para alguém vai sendo substituído por uma vontade sincera de viver o propósito. Isso é libertador, mas também é desconfortável, porque mexe com estruturas profundas da alma. Deus está te ensinando a não depender de aplausos para continuar, a não precisar de validação para permanecer, e a não medir sua vida pelo que os outros estão vendo. Até os ciclos de autossabotagem estão sendo quebrados. Padrões repetitivos que sempre te faziam voltar para o mesmo lugar começam a ser interrompidos. Você percebe que já não consegue agir como antes, mesmo quando tenta. Isso é alinhamento. Deus está fechando acessos que antes estavam abertos dentro de você. Reações impulsivas, decisões baseadas em carência
escolhas feitas por medo de ficar sozinho, tudo isso vai sendo tratado de forma profunda para que o novo não seja contaminado pelo antigo. E enquanto tudo isso acontece, você sente que está perdendo. Perde o controle, perde algumas referências, perde a sensação de segurança que tinha. Mas essa perda é apenas aparente. Na verdade, você está sendo esvaziado de tudo que não cabe no lugar para onde Deus está te levando. Porque existem ambientes que não suportam a versão antiga de você. Existem promessas que exigem uma estrutura emocional, espiritual e mental que ainda está sendo formada. O que Deus remove hoje é o que impediria sua permanência amanhã. O que Ele silencia agora é o que confundiria sua direção depois. O que Ele encerra neste tempo é o que competiria com o propósito que está sendo liberado. Nada está sendo tirado sem um motivo. Cada desconexão, cada atraso, cada mudança inesperada faz parte de um ajuste fino que seus olhos ainda não conseguem medir, mas que está criando um caminho limpo para que, quando a porta certa abrir, você entre sem carregar pesos que não pertencem ao seu futuro. A crise do tempo e a sensação de estar atrasado. Uma das batalhas mais intensas desse processo acontece na forma como você enxerga o tempo. Porque enquanto Deus trabalha em silêncio, o relógio continua andando. As redes sociais continuam mostrando conquistas de outras pessoas. A idade avança, as cobranças aumentam e a pergunta começa a ecoar dentro de você com força. Por que a minha vida não está acontecendo? Essa sensação de estar ficando para trás não nasce apenas das circunstâncias. Ela nasce da comparação entre o que você imaginou viver e o que está vivendo agora. Você olha para a própria história e sente que poderia estar em outro lugar. Pensa nas decisões que tomou, nas oportunidades que não deram certo, nos caminhos que foram interrompidos. A mente tenta montar um cenário onde tudo teria sido diferente se algumas coisas tivessem acontecido no tempo que você queria. Só que o tempo de Deus não é uma linha reta como o nosso. Ele trabalha em camadas. Enquanto você mede anos, Ele mede estrutura. Enquanto você conta dias, Ele conta níveis de maturidade que estão sendo formados dentro de você. A crise do tempo nasce quando você acredita que a promessa tem um prazo humano para acontecer. E quando esse prazo é ultrapassado, a esperança começa a ser pressionada pela frustração. Surge a ansiedade, o medo de não viver o que foi prometido, a sensação de que você desperdiçou sua chance. Mas o que parece atraso é, na verdade, sincronização. Deus não está te preparando apenas para receber algo. Ele está alinhando circunstâncias, pessoas, lugares e a sua própria identidade para que tudo se encontre no ponto certo. Se algumas coisas tivessem acontecido antes, você não teria discernimento para sustentar. Se certas portas tivessem se aberto, você teria entrado com pressa e tomado decisões baseadas em carência. O tempo que você chama de demora está impedindo que você construa sua vida em cima de urgência emocional. Porque tudo que nasce da pressa precisa ser mantido pela ansiedade. E Deus não vai permitir que a sua promessa dependa de um estado constante de medo para continuar existindo. Existe também uma desconstrução do senso de valor ligado à velocidade. Durante muito tempo, você aprendeu que avançar rápido era sinônimo de estar no caminho certo. Agora você está em um lugar onde não consegue acelerar. Por mais que tente, isso confronta o ego, mexe com a identidade e faz você se sentir improdutivo. Só que no reino de Deus, estabilidade vale mais do que velocidade. Crescimento sem raiz não permanece. Conquista sem estrutura se transforma em peso. Enquanto você sente que está parado, existe uma formação interna acontecendo que não poderia ser construída em movimento acelerado.
paciência está sendo desenvolvida, discernimento está sendo refinado, sua capacidade de permanecer está aumentando. E essas são as bases que vão sustentar o que está vindo. Porque a promessa não é apenas sobre chegar em um lugar, é sobre permanecer nele sem perder a essência. A comparação começa a perder força quando você entende que cada processo tem uma rota específica. O que está acontecendo com outra pessoa não pode ser usado como régua para medir o que Deus está fazendo com você. Existem chamados que exigem um nível de alinhamento maior e, por isso, passam por processos mais profundos. Não é atraso, é preparação proporcional ao que será confiado. Chega um momento em que algo muda dentro de você. O tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um instrumento de formação. Você já não precisa que tudo aconteça imediatamente para acreditar que está no caminho certo. Existe uma paz nova em continuar mesmo sem ver resultado externo. Isso é sinal de maturidade espiritual, porque quem aprende a confiar no processo não entra em qualquer porta apenas para provar que a vida está andando. O que parece tardio para os olhos naturais está sendo construído no ritmo exato para não se perder quando chegar. Deus não trabalha com urgência, Ele trabalha com eternidade. E quando você olhar para trás, vai perceber que não estava atrasado. Você estava sendo impedido de viver algo pela metade. O tempo que hoje parece silêncio será reconhecido como o período que sustentou tudo o que veio depois. O deserto como código de acesso para um novo nível. Existe um ponto nesse processo em que a percepção muda. E você começa a entender que o deserto não é apenas um lugar de transição, ele é um filtro. Nem todo mundo que recebe uma promessa passa por esse nível de alinhamento, porque nem todo chamado exige a mesma profundidade de estrutura. O que você está vivendo não é comum, e essa é a parte que sua mente ainda resiste em aceitar. Você não está sendo punido. Está sendo selecionado para sustentar algo que não pode ser construído em superfície. O deserto retira os excessos para revelar a essência. Quando tudo que era apoio externo diminui, quando as distrações perdem força e quando as soluções rápidas deixam de funcionar, você começa a descobrir de onde realmente vem a sua força. Isso gera uma autoridade espiritual que não pode ser ensinada em palavras. Só desenvolve esse nível de firmeza quem aprende a permanecer quando não existe recompensa visível. Só acessa esse nível de intimidade quem continua buscando mesmo sem sentir nada. Durante muito tempo, você acreditou que precisava de sinais constantes para continuar. Agora, você está em um lugar onde a única coisa que sustenta sua caminhada é a convicção de que Deus continua presente. Isso não é fraqueza, é promoção. Porque o próximo nível da sua vida não será sustentado por emoções, será sustentado por identidade. E identidade só é formada quando tudo aquilo que você usava como muleta é removido. Existe também uma mudança na sua forma de reagir às circunstâncias. Antes, qualquer instabilidade te abalava. Agora, mesmo em dias difíceis, existe algo dentro de você que permanece firme. Não é que as lutas desapareceram, é que sua estrutura mudou. Você não responde mais com desespero. Você observa, discerne e permanece. Esse é um sinal claro de que você não é mais a mesma pessoa que entrou nesse processo. O deserto cria em você uma capacidade que poucas pessoas desenvolvem. Viver sem depender de validação externa. Você aprende a continuar sem aplausos, a crescer sem ser visto e a confiar sem precisar de confirmação o tempo todo. Isso é o que torna sua fé inabalável. Porque quando a promessa se manifestar, ela não será o que define quem você é. Você já estará definido antes dela chegar. Existe um acesso que só é liberado para quem foi tratado nesse nível.
discernimento para reconhecer portas certas, sensibilidade para perceber direções sutis, maturidade para não se mover por carência, clareza para dizer não para o que não faz parte do propósito. Isso é autoridade. E autoridade espiritual não nasce em ambientes de conforto. Ela é formada em lugares onde você aprende a depender completamente de Deus. O que hoje parece isolamento é, na verdade, treinamento para ambientes onde você não poderá se mover pela opinião das pessoas. O que hoje parece escassez é formação para administrar com sabedoria aquilo que virá em abundância. O que hoje parece silêncio é construção de uma intimidade que será a base de todas as suas decisões futuras. Esse processo está te dando acesso a uma versão sua que não existiria de outra forma. Uma versão que não se perde em comparação, que não se move por ansiedade, que não negocia valores para acelerar resultados. Uma versão que carrega paz, mesmo quando tudo ao redor está instável. Isso é o novo nível sendo formado antes de ser revelado. E quando esse alinhamento terminar, você vai perceber que o deserto não foi um caminho difícil para chegar à promessa. Ele foi o próprio código de acesso, porque o que Deus vai confiar a você exige alguém que não dependa de circunstâncias para permanecer, alguém que não volte atrás quando a pressão vier, alguém que não se perca quando for honrado. Você não está em um lugar de atraso, você está em um ambiente de ativação. Cada dia que você permanece aqui, está destravando dentro de você capacidades que serão indispensáveis para o que está vindo. E quando a transição acontecer, não será apenas um novo cenário. Será uma nova mentalidade, uma nova estrutura e uma nova identidade que foi construída em secreto para sustentar tudo o que Deus sempre planejou. O momento em que tudo começa a mudar por dentro. A mudança real não começa quando as portas se abrem. Ela começa quando você já não precisa que elas se abram para continuar em paz. Esse é o ponto mais decisivo de todo o processo, porque até aqui você estava esperando que algo acontecesse do lado de fora para confirmar que estava no caminho certo. Agora algo silencioso começa a se alinhar dentro de você. A ansiedade já não governa seus pensamentos como antes. A urgência diminui. Aquela necessidade de respostas imediatas perde força. E mesmo que por fora tudo ainda pareça igual, por dentro existe uma estabilidade que você não tinha. Você percebe que já não reage com o mesmo desespero. Situações que antes tirariam seu sono, agora encontram uma mente mais firme. Não é indiferença, é maturidade. É o resultado de um tempo onde Deus trabalhou na sua raiz. A pressa foi substituída por discernimento. O medo foi substituído por confiança. A comparação perdeu espaço porque você entende que sua jornada não pode mais ser medida pela velocidade de ninguém. Isso é sinal de que o alinhamento está chegando ao ponto de transição. Existe também uma clareza nova nas suas decisões. Você não precisa mais forçar caminhos. Aquilo que não vem com paz já não te atrai. Aquilo que exige que você negocie sua essência já não parece uma oportunidade. Isso é transformação interna. Antes, você perguntava se era a porta certa. Agora, você percebe que se tornou a pessoa certa para reconhecer a porta certa. Essa é a diferença entre buscar direção e viver alinhado. A relação com Deus muda de forma profunda. Antes você buscava respostas, agora você busca presença. Antes, a oração era carregada de ansiedade e pedidos urgentes. Agora, ela se torna um lugar de descanso. Isso não significa que todos os seus desejos desapareceram. Significa que sua confiança deixou de depender da rapidez com que eles se realizam. Você entende que o silêncio que te formou foi a maior resposta que poderia receber. Ao mesmo tempo, pequenas coisas começam a se mover sem esforço. Não é ainda a grande virada que você imaginava,
mas são sinais de que o cenário está respondendo à nova pessoa que você se tornou. Conversas certas começam a acontecer, ideias que antes não vinham começam a surgir, direções simples se tornam claras. Isso acontece porque o externo sempre responde ao interno. Quando a estrutura está pronta, o movimento começa. Você já não sente vontade de voltar para o que ficou para trás. Mesmo que o passado pareça mais fácil, ele não te comporta mais. Isso é libertador. Porque durante muito tempo, o medo de não viver o novo fazia o passado parecer uma opção segura. Agora você entende que não pertence mais àquele lugar. Deus não apenas fechou portas, Ele mudou sua identidade para que você não tenha mais acesso emocional ao que te prendia. Esse é o momento em que a esperança deixa de ser uma tentativa de acreditar e se torna uma convicção silenciosa. Você não precisa falar para todo mundo que algo está acontecendo. Você sabe. Existe uma paz que não depende de confirmação externa. Existe uma força que não depende de motivação. Existe uma fé que não depende de sentir. A transição começa aqui. Não com barulho, não com grandes anúncios, mas com um alinhamento tão profundo que o ambiente ao seu redor começa a responder. Porque Deus nunca libera uma promessa para alguém que ainda precisa dela para se sentir completo. Ele libera quando você já está inteiro. E é isso que está acontecendo agora. Você não está mais esperando que a vida mude para ter paz. Você está em paz e por isso a vida vai mudar. Como se comportar enquanto nada muda por fora? Existe uma forma de atravessar esse tempo que acelera o alinhamento e existe uma forma de resistir a ele e prolongar o processo. O deserto não é apenas um lugar onde Deus trabalha em você. É um lugar onde suas escolhas definem a velocidade da sua maturidade. Porque mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, sua postura diante delas já pode ser completamente diferente. E essa postura é o que sustenta a transição. Permanecer deixou de ser ficar parado e passou a ser crescer em silêncio. Isso significa não voltar para ambientes que Deus já desconectou, mesmo quando a solidão tenta convencer você de que qualquer companhia é melhor do que nenhuma. Significa não forçar portas que não têm paz, mesmo que pareçam oportunidades perfeitas. Significa aprender a valorizar os dias comuns, porque são eles que estão formando a base da sua estabilidade. Sua mente precisa ser treinada para não interpretar silêncio como abandono. Cada vez que esse pensamento surgir, você volta para a verdade de que existe um movimento invisível acontecendo. Isso não é repetição de palavras positivas, é renovação de mentalidade. Porque o maior campo de batalha nesse tempo não está nas circunstâncias. Está na forma como você interpreta o que está vivendo. Quando sua visão muda, o peso do processo diminui. A intimidade com Deus deixa de ser uma tentativa de obter respostas e se torna um lugar de alinhamento diário. Não é sobre orar mais tempo, é sobre orar com mais entrega. Não é sobre falar mais, é sobre aprender a permanecer na presença, mesmo sem sentir nada extraordinário. É nesse ambiente que sua identidade continua sendo fortalecida. É ali que você recebe ajustes que não vêm através de eventos, mas através de constância. Existe também uma simplificação acontecendo na sua vida. Você começa a perceber que não precisa de tantas coisas para continuar. A necessidade de provar algo para alguém perde força. A comparação com a jornada de outras pessoas se torna irrelevante. Isso gera leveza, porque tudo que é construído para sustentar uma imagem exige esforço constante. E Deus está te ensinando a viver a partir da essência, não da aparência. Outra postura que transforma esse tempo é a gratidão pelos ajustes que você ainda não entende. Isso não é ignorar a dor,
é reconhecer que existe um propósito sendo formado. Cada atraso que te livrou de uma decisão precipitada, cada desconexão que protegeu sua paz, cada porta fechada que impediu um caminho errado. Quando você começa a olhar para o processo com essa perspectiva, a frustração perde espaço e a confiança cresce. Você também aprende a respeitar o ritmo de Deus sem se paralisar. Continua se movendo no que está ao seu alcance, continua sendo fiel no pouco, continua desenvolvendo aquilo que foi colocado nas suas mãos agora. O deserto não é um tempo de inatividade, é um tempo de construção invisível. E toda construção sólida começa onde ninguém está vendo. A paz passa a ser seu critério de decisão. Aquilo que rouba sua paz já não é considerado direção, por mais lógico que pareça. Isso é fruto de um coração alinhado. Antes você se movia pela urgência de resolver a vida. Agora você se move pela sensibilidade de permanecer no centro da vontade de Deus. Isso muda completamente a forma como você enxerga oportunidades, relacionamentos e escolhas. E quanto mais você se posiciona dessa forma, mais rápido percebe que não está mais no mesmo lugar de antes. O cenário pode parecer igual, mas sua estrutura não é mais a mesma. Você está mais firme, mais consciente, mais inteiro, e é exatamente essa versão que está pronta para atravessar a próxima porta quando ela se abrir. Porque o que Deus está procurando não é alguém que saiba esperar, é alguém que tenha se tornado durante a espera. Quando o alinhamento termina e a promessa encontra você, chega um momento em que você percebe que não está mais lutando para manter a fé. Ela se tornou parte de quem você é. Aquela necessidade constante de sinais diminui. A ansiedade que antes dominava seus dias já não encontra o mesmo espaço, e a sensação de estar perdido é substituída por uma convicção silenciosa de que tudo está no lugar certo, mesmo que ainda não esteja visível. Esse é o ponto onde o alinhamento se completa. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque você já não precisa delas para permanecer firme. O cenário começa a responder de forma natural à transformação que aconteceu dentro de você. Portas que antes exigiriam esforço para serem abertas começam a se mover sem que você force. Conexões certas surgem de maneira inesperada. Direções que estavam confusas se tornam simples. Não existe barulho, não existe anúncio, existe fluidez. E essa fluidez não vem das circunstâncias, vem da sua nova estrutura. Porque agora você não se move por carência, você se move por propósito. Aquilo que antes seria interpretado como a grande virada passa a ser apenas consequência de um processo bem-sucedido. A promessa deixa de ser um lugar onde você chega e passa a ser um ambiente que reconhece quem você se tornou. É por isso que não existe mais medo de perder. Não existe mais desespero para segurar. Não existe mais necessidade de provar para ninguém que você venceu. Você entende que tudo o que está chegando não veio para preencher um vazio, veio para transbordar de uma vida que já está alinhada. As pessoas percebem algo diferente em você, mesmo que não saibam explicar o que é. Existe uma paz que não depende de resultados. Existe uma firmeza nas suas decisões. Existe uma leveza na forma como você carrega responsabilidades que antes pareceriam pesadas. Isso é fruto do deserto. Tudo aquilo que foi tratado em secreto começa a sustentar o que agora está sendo visto. Você também passa a discernir com clareza o que faz parte e o que não faz mais. Não existe mais dúvida sobre voltar para caminhos antigos. Não existe mais atração por ambientes que não carregam a presença de Deus. A sua identidade foi consolidada de uma forma que as circunstâncias não conseguem mais redefinir quem você é. Esse é o verdadeiro cumprimento da promessa. Não é apenas receber algo,
é se tornar alguém que consegue viver aquilo sem se perder. Existe uma gratidão profunda pelo processo. Aquilo que antes você chamava de atraso, agora você reconhece como proteção. Os dias em que tudo parecia em silêncio se revelam como os dias mais produtivos da sua história, porque foi ali que Deus construiu a base que está sustentando tudo o que está acontecendo agora. E essa consciência gera uma confiança que você nunca teve antes. Você não teme o futuro, porque sabe que o mesmo Deus que te alinhou vai continuar te conduzindo. O mais forte de tudo é perceber que a promessa não mudou você. Foi o processo que mudou. A promessa apenas encontrou uma versão sua que já estava pronta. E isso faz com que você viva tudo de forma diferente. Sem pressa, sem medo, sem necessidade de comparação. Existe uma segurança interna que não depende de circunstâncias externas. Esse é o momento em que você entende que nada esteve parado. Cada dia no deserto estava te aproximando desse encontro entre a promessa e a sua identidade alinhada. Nada foi perdido, nada foi desperdiçado, nada foi esquecido. Tudo foi construção, tudo foi formação, tudo foi Deus te conduzindo para um lugar onde o que Ele sonhou para você não seria apenas recebido, mas sustentado com paz, maturidade e presença. Digite 1 para escrever o próximo tópico, ou digite as mudanças que você deseja. A ativação espiritual para quem entendeu o processo. Agora você entende que nunca foi um tempo de abandono, foi um chamado para se tornar. E essa compreensão muda a forma como você se posiciona diante de Deus e diante da sua própria vida. Porque quem discerne o propósito do deserto não sai dele da mesma forma que entrou. Sai com uma fé que não depende de sinais, com uma mente que não se move pela ansiedade e com um coração que aprendeu a permanecer mesmo quando não vê. Existe uma resposta que nasce dentro de você neste momento. Não é emoção passageira, é decisão. A decisão de não interpretar mais o silêncio como ausência. A decisão de não se comparar com processos que não são seus. A decisão de não voltar para lugares que Deus já fechou. Isso é ativação espiritual. É quando você deixa de apenas entender a mensagem e passa a se alinhar com ela. Você começa a perceber que não precisa esperar um cenário perfeito para viver em paz. A paz já foi construída dentro de você. Não precisa que todas as portas estejam abertas para se sentir seguro. Sua segurança está na direção que Deus está dando. Não precisa mais correr para provar que a vida está andando. Porque agora você sabe que quem está alinhado nunca está atrasado. Esse é o momento de selar esse processo com uma postura nova. Não como alguém que ainda está tentando sobreviver ao deserto, mas como alguém que foi formado nele. Existe uma autoridade espiritual em continuar caminhando sem carregar o peso da frustração. Existe uma liberdade em olhar para trás e não sentir mais o desejo de voltar. Existe uma maturidade em olhar para frente sem ansiedade. A presença de Deus, que antes parecia distante, agora é percebida nos detalhes, na paz que sustenta seus dias, na clareza das pequenas decisões, na força que você encontrou para permanecer. Isso é intimidade real. Não é baseada em sentir algo extraordinário o tempo todo, é baseada em saber que Ele esteve conduzindo cada etapa, mesmo quando você não entendia. E a partir daqui, sua caminhada muda de nível, porque você não busca mais a promessa como solução para suas dores. Você caminha em propósito, porque foi curado durante o processo. Isso faz com que tudo o que vier seja vivido de forma leve, sem a pressão de dar certo para validar sua história, sem o medo de perder, porque sua identidade não está mais no que você tem, está em quem você se tornou em Deus. Esse é o ponto onde você transforma o deserto em testemunho. Não como alguém que apenas saiu dele, mas como alguém que carrega as marcas de um tempo que construiu sua estrutura.
E essas marcas não são de dor, são de autoridade. São a prova de que você permaneceu, de que você foi alinhado e de que você está pronto para viver aquilo que antes parecia distante. Se essa palavra encontrou você, não foi por acaso. Existe um movimento acontecendo agora dentro de você que confirma tudo o que foi construído nesse tempo. E essa é a sua resposta. Você não está mais no mesmo lugar. O processo cumpriu o propósito. O alinhamento aconteceu. E a partir de hoje, você caminha com a consciência de que nunca esteve sozinho, nunca esteve atrasado e nunca esteve perdido. Deus estava te formando para viver algo que só poderia ser sustentado por quem aprendeu a permanecer no silêncio. O que muda na sua vida a partir de agora? A partir do momento em que você entende que foi alinhado e não esquecido, a forma como você enxerga tudo muda. As mesmas situações já não têm o mesmo peso. Os mesmos dias já não parecem vazios e o futuro deixa de ser uma ameaça. Existe uma consciência nova conduzindo seus passos. Você não acorda mais tentando descobrir se Deus ainda está com você. Você acorda sabendo que cada detalhe está dentro de um movimento maior que já estava sendo construído, mesmo quando você não percebia. A ansiedade que antes acelerava seus pensamentos perde força porque você não precisa mais controlar o tempo. Você aprendeu que aquilo que é preparado em Deus não chega atrasado e não se perde no caminho. Isso gera uma estabilidade que transforma sua rotina. Você começa a viver com presença, sem aquela sensação constante de que precisa resolver a vida inteira em um único dia. Existe paz em fazer o que precisa ser feito hoje, porque o amanhã deixou de ser um lugar de medo. Sua forma de se relacionar com as pessoas também muda. Você já não se conecta por carência, se conecta por propósito. Já não aceita permanecer em ambientes que roubam sua identidade. Já não negocia seus valores para não ficar sozinho. Isso não é isolamento, é maturidade. É o resultado de um tempo em que Deus se tornou suficiente para você. E quando Deus se torna suficiente, as conexões deixam de ser muletas e passam a ser escolhas conscientes. A clareza nas decisões passa a ser uma marca da sua vida. Não porque todas as respostas aparecem, mas porque você aprendeu a reconhecer a paz como direção. Aquilo que antes te confundia agora é facilmente discernido. Propostas que antes pareceriam oportunidades, hoje são filtradas pela sua nova identidade. Você não corre mais atrás do que brilha, você permanece no que tem presença. Existe também uma nova relação com os sonhos. Antes, eles eram uma tentativa de preencher vazios ou de provar algo para alguém. Agora, eles nascem de um lugar de alinhamento. Você já não quer apenas que algo dê certo, você quer que faça sentido dentro do propósito que Deus está construindo. Isso muda completamente a forma como você se move. Não existe mais pressa, existe intencionalidade. Os dias simples ganham valor. Você percebe Deus em detalhes que antes passavam despercebidos, na força que você tem hoje e não tinha antes, na paz que sustenta seu coração mesmo sem respostas completas, na capacidade de continuar sem se sentir perdido. Isso é fruto do deserto. É a prova de que o processo gerou vida dentro de você. E quando as oportunidades começam a surgir, você não entra nelas com desespero. Existe uma calma nova. Você sabe que não precisa agarrar tudo com medo de perder. O que é seu vai permanecer. O que vem de Deus não exige que você negocie sua essência para continuar. Essa segurança muda a forma como você constrói sua história. O mais forte de tudo é perceber que o maior milagre não foi a mudança do cenário, foi a mudança em você. Você se tornou alguém que consegue viver a promessa sem transformar a promessa em um ídolo. Alguém que permanece em Deus com
ou sem portas abertas. Alguém que não mede mais a própria vida pelo que vê, mas pelo que discerne. Esse é o começo de uma nova caminhada, não baseada em urgência, não baseada em comparação, não baseada em medo de perder tempo. É uma caminhada construída em alinhamento. E quem vive alinhado não precisa correr atrás de direção, reconhece a direção quando ela chega. O deserto terminou dentro de você. E quando ele termina por dentro, o caminho começa a se abrir por fora. Não como uma explosão repentina, mas como uma sequência de movimentos que confirmam aquilo que Deus já tinha estabelecido. E agora você caminha de forma consciente, sabendo que cada passo está sustentado por um processo que ninguém viu, mas que mudou completamente quem você é. A consciência de que Deus esteve em cada detalhe. Quando você olha para trás com os olhos de quem foi alinhado, tudo ganha outro significado. Os dias que pareciam vazios estavam carregados de formação. As noites em que você achou que estava sozinho eram, na verdade, os momentos em que Deus estava mais perto trabalhando em áreas que ninguém via. Aquilo que você chamou de silêncio era o cuidado de um Deus que não permite que você construa sua vida sobre estruturas frágeis. E essa consciência gera uma gratidão que não depende das circunstâncias atuais, nasce da revelação de que nada foi desperdiçado. Você começa a reconhecer que até as orações que pareciam não ter resposta foram atendidas de uma forma mais profunda do que você pediu. Porque muitas vezes você pediu mudança de cenário e Deus respondeu com mudança de identidade. Você pediu portas abertas e Ele respondeu com discernimento para não entrar em qualquer porta. Você pediu que a dor acabasse e Ele respondeu curando a raiz que faria essa dor se repetir. Isso é cuidado, isso é direção, isso é presença ativa, mesmo quando você não percebia. Existe uma segurança nova em saber que o mesmo Deus que te sustentou no deserto é o que continua conduzindo seus passos agora. Você já não tem medo de novos processos, porque entende que cada um deles carrega um nível maior de formação. A incerteza deixa de ser um lugar de desespero e passa a ser um espaço onde sua confiança é fortalecida. Isso muda sua forma de viver completamente. Você não foge mais dos processos, você discerne o propósito dentro deles. As memórias que antes traziam dor começam a trazer testemunho, não porque foram fáceis, mas porque agora você consegue ver o que foi gerado em você através delas. A força que você tem hoje nasceu ali. A maturidade que sustenta suas decisões foi formada ali. A intimidade com Deus que hoje te dá paz começou ali. Nada foi perdido. Tudo foi transformado em estrutura. Essa consciência também muda a forma como você enfrenta o presente. Você não entra mais em pânico quando algo não acontece no seu tempo. Existe uma convicção silenciosa de que Deus continua trabalhando. Você aprendeu a confiar no que não vê. Aprendeu que o movimento mais importante acontece no invisível. Aprendeu que quando Ele está alinhando, o externo pode até parecer parado, mas o interno está sendo preparado para sustentar o que virá. Existe uma sensibilidade nova na sua caminhada. Você percebe direções com mais clareza, sente quando algo não tem paz, reconhece quando é o momento de avançar e quando é o momento de permanecer. Isso é fruto do tempo em que você foi treinado a ouvir sem depender de sinais constantes. Sua comunhão deixou de ser baseada em momentos específicos e passou a ser um estado contínuo de consciência da presença de Deus. Você também entende que o deserto não foi um evento isolado na sua vida. Ele foi um marco que redefiniu sua forma de caminhar com Deus. A partir dali, sua fé deixou de ser circunstancial e se tornou estrutural. Não depende mais de sentir, depende de saber. Não depende de ver, depende de discernir.
não depende de respostas imediatas, depende de uma confiança que foi construída dia após dia. E essa é a maior prova de que você foi alinhado. Você não precisa mais de evidências externas para continuar. Existe uma estabilidade interna que sustenta seus passos. Existe uma paz que não se abala com facilidade. Existe uma alegria silenciosa em saber que você está exatamente onde deveria estar, mesmo que ainda existam coisas que você não entende completamente. O que Deus fez nesse tempo não foi apenas te preparar para uma promessa, foi te apresentar uma versão sua que vive consciente da presença dele em cada detalhe. E essa consciência é o que garante que, independentemente das estações que venham, você nunca mais vai se sentir perdido. Porque agora você sabe reconhecer quando ele está trabalhando, mesmo em silêncio. Você sabe discernir quando está sendo conduzido, mesmo sem explicações. Você sabe permanecer porque foi formado no lugar onde a fé deixou de ser teoria e se tornou vida.